Olá, seja bem-vindo ao canal Fumaça Literária. Meu nome é Pedro Leite e hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, ó, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Tá bom? Então, vamos lá. É triste a condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Bem, então, Quarto de Despejo, livro de Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960, né? Então, recentemente completou aí 60 anos. E a gente vai discutir um pouco a respeito deste livro aqui. Eu espero que o vídeo não fique muito grande, mas eu não tenho como garantir nada, porque, caramba, esse livro é uma leitura, assim, além de fundamental e extremamente necessária. É um livro que mexe muito, é um livro muito forte, um livro muito impactante, e que, assim, não tem como você sair, né, depois de ler Quarto de Despejo e continuar o mesmo. Então, realmente é uma dessas leituras que é um divisor de águas, uma dessas leituras que muda, assim, a nossa vida e, infelizmente, permanece muito atual, né? Tudo que é relatado aqui a gente sabe que está acontecendo nesse exato momento. Então, assim, é um livro único e de leitura fundamental, né? É, Pode parecer um pouco de exagero, assim, mas eu acredito que seja um dos livros mais importantes, né, já escritos em língua portuguesa, um clássico da literatura contemporânea. E eu vou falar, a gente vai conversar um pouco a respeito disso ao longo do vídeo, né? Mas então, falando um pouco a respeito da Carolina, né, para aqueles que não a conhecem, também conhecido como Bitita, né? É, Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914, lá em Sacramento, uma cidadezinha é, de Minas Gerais. E aí ela migra, acho que jovem, com seus 16, 18 anos, não sei ao certo, mas ela migra para São Paulo, então, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, e aí ela acaba trabalhando de empregada doméstica, né, como muitos desses migrantes que saem de seus lugares e vão para grandes metrópoles. E aí ela acaba trabalhando de empregada doméstica na casa de um médico famoso lá em São Paulo. E ela sempre teve muito interesse, muita vontade por ler, né? Foi ficou apenas 2 anos na escola, o tempo suficiente apenas para saber, para aprender a ler e a escrever, né? E nada mais. Mas nesse tempo foi o suficiente para ela, sabe, crescer uma paixão assim pela leitura gigantesco, né? E ela sempre estava lendo, sempre estava querendo ler mais e mais e mais e mais. E inclusive, né, a Vera Eunice, que é a filha dela, que eu acho que tem muitos vídeos interessantes aí no YouTube. Eu vou colocar um vídeo que é uma entrevista recente que a Vera Eunice deu, acho que foi do ano passado, 2020 ou 2019, em que ela fala um pouco da história da mãe dela e tal. Mas a Vera Eunice está, nos últimos anos, aí tem aparecido para falar um pouco mais a respeito da Carolina. E enfim, e aí a Carolina sempre estava lendo algum livro, sempre estava interessada em ler. Inclusive, a Vera Eunice conta que nesse emprego que ela tinha, nesse médico, os dias de folga dela, né, o sábado e o domingo, ela preferia ficar dentro da casa e ir na biblioteca desse médico lendo. Então ela sempre teve essa paixão ávida pela leitura, né?
E aí ela sempre escreveu nos seus cadernos. Essa história, inclusive, se passa na favela do Canindé, uma favela em São Paulo, na cidade de São Paulo, que não existe mais, né? Fica hoje onde hoje é a Marginal do Tietê. Então, tem umas fotos antigas aí a respeito dessa favela. E ela vive nessa favela, cresce, constrói seu barraco lá. Tem 3 filhos, né? Que é o João José, o José Carlos e a Veronice. Então, ela cria esses 3 filhos na favela. E ela sempre escreve, né? Ela é catadora de papel, então ela vive por catar papéis na rua, e não apenas papel, mas ferro, tudo que ela encontra, né? Para ter um dinheiro para se sustentar. E aí ela sempre escreve em cadernos, papéis que ela encontra, né, no lixo. E aí ela sempre pretendeu fazer com que os seus escritos fossem de certa forma conhecidos. Em algumas partes, algumas pessoas falam que ela não tinha o objetivo de ser publicada, mas assim, pelo que eu percebo, ela tinha um intento, ela tinha uma vontade clara em ser publicada, em ter seus escritos publicados, né? E tem uma controvérsia a respeito de que o Audálio Dantas, jornalista, teria descoberto ela quando ele foi à favela fazer uma matéria para o jornal, e aí ele encontra com ela, discutindo, né, com o pessoal lá, e falando: olha, eu vou colocar vocês no meu livro. E aí eles perguntam: que livro é esse para ela? E aí ela fala: os livros que eu escrevo, né, sobre a vida do favelado. E aí o Audálio Dantas vai lá e olha esses cadernos e fala: poxa, não tem melhor matéria que eu poderia fazer do que se não publicar esses livros aqui, porque o que está escrito aqui é uma visão de dentro, né, e eu escreveria apenas de uma visão de fora. Então sai uma matéria em 1958 e depois o livro é publicado em 1960. Mas há uma controvérsia aí, porque hoje a gente sabe, né, que não foi o Audálio Dantas que descobriu a Carolina. Na verdade, a Carolina já era um pouco conhecida, já tinha saído em algumas matérias, né, como a escritora da favela, a poetisa da favela e coisas do tipo. Isso porque ela sempre escreveu, né, escrevia poesias, e ela sempre tentou enviar os livros dela para serem publicados, né, até fora, inclusive, no exterior. Ela manda o livro para os Estados Unidos para tentar publicar ele lá e tal. E não apenas isso, pois ela também era cantora e compositora, né? Inclusive, assim que eu terminei de ler esse livro, eu fiquei muito impactado, assim, com a presença e a pessoa da Carolina. E eu queria muito vê-la, né? Queria muito encontrar algum vídeo, alguma gravação dela, porque eu queria muito ouvir a voz dela e vê-la gesticulando e tal. E eu procurei por entrevistas, mas eu não encontrei nenhuma entrevista a respeito dela. E nada que eu pudesse ouvir a voz dela e vê-la, né? Apenas as fotos. E aí foi quando eu descobri um disco que ela lançou em 1961, de músicas autorais dela, né? Que ela escreveu e ela canta, né? Eu vou ver se eu consigo colocar um pedaço de uma música aí para vocês. Vou colocar o link aí desse álbum para vocês darem uma olhada, se vocês tiverem interesse em que ela canta e tal. Então você consegue ouvir a voz dela. E acho que antes de ontem eu encontrei, estava procurando a respeito dela, né? No YouTube mesmo. E aí eu vi uma reportagem que o pessoal conseguiu, um documentário que é muito raro aqui no Brasil, e que é um documentário que foi feito por uma televisão alemã, né? Isso porque a Carolina foi traduzida para o Quarto de Despejo, né? Foi traduzido para mais de 14 idiomas, e ele teve um sucesso muito grande no exterior. E aí fizeram um documentário em 1970 que foi proibido pela ditadura, né? Porque a ditadura não queria mostrar esse lado da pobreza, esse lado da desigualdade social no Brasil, e ele foi proibido pela censura, e então ele meio que ficou desconhecido aqui no Brasil, né? Mas aí tem, nessa reportagem, vou colocar o link aqui para vocês, lá pro finalzinho, tem um pedaço desse documentário em que a gente vê a Carolina, inclusive em cores, né? Não é preto e branco. A gente vê a Carolina, ela conta um pouco ali do porquê que ela escreveu o livro, e tem uma cena dela, que é uma cena encenada, né? Em 1970 ela já tinha saído da favela, mas é uma cena dela ali na favela cantando e tal. Então é bem interessante. Mas então, ela já mandava algumas das músicas dela para circos, para teatros, né? Ela escreveu algumas peças teatrais. Então ela já era um pouco conhecida, assim, né? Apesar de não ter nenhum renome, de não viver disso, não foi meio que o Audálio Dantas que descobriu ela, né? A gente tem isso hoje um pouco mais consolidado. Mas, enfim, o Audálio Dantas é o responsável por editar, né, os cadernos, porque acho que são 27 cadernos, ou 20 cadernos, ele faz uma edição, ele corta muita coisa, e aí publica esse livro, que é um sucesso de edição, um sucesso de
de vendas no Brasil. E em uma semana vende mais de 10 mil exemplares. Então você imagina hoje, vender mais de 10 mil exemplares já é um sucesso. Imagina naquela época, né? 1960. Então ele explode, assim, ele vende milhares e milhares de livros. Se não me engano, em 1 ou 2 anos ele atinge a marca de 100 mil exemplares. Ele é traduzido para mais de 14 idiomas, então ele é vendido nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, vários países. Enfim, a Carolina ganha uma visibilidade enorme, né? E ela, inclusive, foi uma das, acho que, não sei se é a única, mas foi a primeira escritora negra brasileira a vender mais de 1 milhão de cópias do seu livro em todo o mundo. Inclusive, na época, ela ultrapassou-se na lista de venda dos livros, ela ultrapassou escritores renomados e já consolidados à época, né? Como, por exemplo, Jorge Amado. Então, se a gente vê os livros que eram mais vendidos em 1960, ela ultrapassou Gabriela Cravo Canel, do Jorge Amado, ultrapassou Clarice Lispector, enfim. Foi um sucesso, um boom gigantesco, né? Na época, ela fez vários documentários, lançou o livro em outros países, inclusive uma das fotos que eu mais gosto dela além das fotos de lançamento, né, dela, mas tem uma foto dela indo pegar o avião para lançar o livro, acho que no Uruguai. Enfim, ela recebeu um sucesso muito grande, e aí ela sai da favela, né? Na verdade, ela demora um pouco para sair da favela até começar a receber o dinheiro. Isso porque a Carolina não ficou rica, né? Mas ela conseguiu ganhar um bom dinheiro. A própria Vera fala que ela não soube administrar muito bem esse dinheiro. Mas, enfim, ela fica até na favela, o livro é publicado, o pessoal da favela se revolta, porque o livro é uma denúncia um pouco do que está escrito, do que está ali, tem muitos nomes de algumas pessoas reais que viveram ali e cometeram alguns crimes, algumas violências. Então o pessoal fica indignado com o livro, joga pedra nela, joga fezes e tal. Mas enfim, ela sai depois da favela, vai morar num bairro de classe média em São Paulo, que se não me engano é Santana, né? Estou com minhas anotações aqui. Em Santana, e aí lá ela também tem muitos conflitos, porque imagina, né? Uma mulher negra que acabou de vir da favela com 3 filhos e morar num bairro de classe média. Então ela tem alguns conflitos ali, e depois ela lança um livro, né? Que é o Diário de Alvenaria, se não me engano. Eu tenho aqui a listagem dos livros, Casa de Alvenaria, que é um diário também de 1961 a respeito dessa época que ela morou em Santana. Esse livro é um fracasso de vendas, né? Vende pouquíssimo, e aí a gente tem um declínio da Carolina, e isso é interessante da gente pensar, que aquela sociedade daquela época, e não muito diferente da nossa sociedade atual, o interesse pela Carolina estava apenas quando ela era aquela favelada, né? Apenas quando ela era aquela mulher que veio da favela, alguém para quem a gente poderia ter uma piedade, um olhar de pena, um olhar de compaixão. Quando ela vira esse jogo, quando ela começa a se tornar de fato uma escritora e assim famosa, e os holofotes todos estão para ela, e ela começa a se revelar quem de fato ela é, né? Isso, assim, as pessoas começam a se virar contra ela, né? A própria Veronice fala do ciúme que o Jorge Amado tem dela, porque ela está vendendo muito, fazendo sucesso. Então, assim, a partir daquele momento em que ela alcança o sucesso ali, um sucesso temporário, efêmero, ela começa a cair, né? As pessoas perdem o interesse por ela, porque o interesse daquelas pessoas pela Carolina era apenas enquanto ela era um objeto exótico para ser consumido, enquanto ela era uma coisa exótica, uma favelada, uma pobretona, uma mulher pobre, uma mulher negra, enfim, que escreveu um livro e tal, semi-analfabeta e conseguiu escrever um livro. Inclusive, gerou muito debate, porque algumas pessoas falavam que isso era um fraude do Adalho, que ele estava inventando isso para conseguir dinheiro, né? Então tinha gente que falava, não, essa mulher não escreveu isso e tal. Então ela era apenas importante para aquela sociedade e aquele círculo ali, enquanto ela fosse uma coisa exótica, assim. E quando ela começou a mostrar quem ela era, né, que de fato uma escritora, de fato uma literata, né, a própria Vera fala isso na entrevista, que ela quer que a mãe dela seja reconhecida como uma literata, né? Algumas pessoas falam que ela não poderia ser uma escritora porque ela só escreveu um diário. Só que não, a Carolina escreveu centenas de coisas. Inclusive, a Companhia das Letras recentemente anunciou que está trabalhando no acervo dela, porque o acervo dela está espalhado em vários museus aqui no Brasil e no exterior, mas a companhia está em busca aí, desse acervo, tem muito material inédito, né? E que ela vai editar muito em breve aí, livros inéditos da Carolina. Perdão. Então,
A Carolina, ela publica esse livro, Casa de Alvenaria, que não faz nenhum sucesso, né? Depois ela publica isso em 1961. Depois ela publica Provérbios em 1963, que é um livro de memórias, assim. Depois Pedaço da Fome, que é um romance em 1963, mas que também não tem nenhum sucesso. E ela banca esses livros com o próprio dinheiro dela. E aí depois sai Diário de Bitita, em 1986, que já é postamente, porque a Carolina morre em 1977. Depois a gente tem Antologia Pessoal, que são alguns poemas selecionados de 1996, e Meu Estranho Diário. E alguns outros livros já foram publicados recentemente, né? Mas então, a Carolina é essa escritora. E aí, enfim, ela cai nesse ostracismo, nesse esquecimento, muito também por causa da ditadura militar, né? Porque a ditadura militar não queria assim, que a realidade fosse dita, e os livros, os escritos da Carolina são escritos da realidade, são escritos que mostram a realidade nua e crua, e a desigualdade social, a pobreza, a miséria, a fome, a injustiça, a violência, o esquecimento por parte da classe política. Então toda essa denúncia, porque esse livro, né, Quarto de Despejo, é um livro de denúncia, né? E, enfim, não era bem visto pela ditadura, obviamente, né? E aí, e não apenas por isso, mas por outros fatores, a Carolina vai caindo no esquecimento, no ostracismo, ela começa a perder dinheiro e não ter uma renda, né? Tem muito debate a respeito dos direitos autorais dela, se ela de fato ganhou tudo que ela merecia, tudo que era direito dela, né? Dos livros, né? Enfim, fato é que a Carolina, sem dinheiro já, ela sai da casa dela, lá em Santana, e ela compra um sítio em Parelheiros, se não me engano, que é uma parte mais rural de São Paulo, e ali ela vai viver o resto da sua vida, até 1977, quando ela morre no esquecimento, não na miséria, mas assim, né, na linha ali da pobreza, com seus 62 anos, e enfim, ela vive o resto da vida, dos dias dela nesse sítio, onde ela planta algumas coisas, meio que busca pela uma coisa meio bucólica, de solitude e tal, né? Mas aqui a Vera fala, inclusive, que revoltou os meninos, porque o sítio não tinha luz, não tinha energia, não tinha nada, né? O fogão era fogão a lenha, enfim. Revoltou os meninos quando ela foi para lá. E a Vera fala que até o último dia de vida dela, ela sempre estava lendo e sempre estava escrevendo, né? Então, uma escritora de renome e fundamental aí para a gente compreender o nosso Brasil, para a gente entender o Brasil da atualidade, o Brasil contemporâneo. Carolina Maria de Jesus é fundamental. Desculpa se eu fiz um vídeo, falei bastante dela aqui. Normalmente, quando eu falo da autora, eu falo bem pouco, mas é porque eu acho que a Carolina, ela caiu no esquecimento e a gente precisa resgatá-la, né? Precisa trazê-la de volta. É algo que a gente está percebendo que está voltando no centenário dela de 2014, e agora em diante as pessoas estão resgatando a Carolina, né? Trazendo novamente os seus escritos, e enfim, espero, né, oxalá que ela passe a ser mais conhecida, seus trabalhos passem a circular mais, né? Inclusive, uma coisa interessante que aconteceu no ano passado, ou foi nesse ano, acho que foi nesse ano, 2021, que ela foi, a UFRJ deu o título de doutora honoris causa para ela, né? Então, a gente está percebendo uma volta da Carolina, que nós só temos a ganhar com isso. Mas então, vamos entrar no livro, discutir o livro mesmo, porque eu acho importante a gente entrar. O livro, como fala, né, o título é o Diário de uma Favelada, então a gente vai acompanhar o dia a dia da Carolina, desde a hora que ela acorda, né, a maioria das vezes ela acorda 4, 5 horas da manhã, porque ela tem que buscar água, não tem água encanada na casa dela, e nem banheiro, né, todas as necessidades que eles fazem em pinicos, né, então a casa, e ela fala isso várias vezes, tem cheiro de excremento, cheiro de fezes, de barro, dessas coisas, então a gente tem um encontro, né, assim, quase que irremediável com essa realidade brusca, com essa realidade violenta ali que aquelas pessoas marginalizadas estão vivendo. Então a gente segue o dia a dia dela, né, de catar papel, de buscar, tentar ganhar a vida, né, e um pouquinho que ela vai ganhando, então ela vai comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tem toda essa luta pela sobrevivência, essa luta pela existência, né,
E eu acho que a gente, que somos privilegiados, que nunca passamos fome, que nunca tivemos que comer, né, o que encontramos no lixo, é, 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 assim, além de ser assustador, né, mas também é revelador, assim, para a gente entender todos os privilégios que estão nos cercando, né, desde ter um banheiro dentro de casa, desde ter água encanada, enfim, toda essa realidade que vai se revelando. Então, o diário vai contando a vida da Carolina, do trabalho exaustivo dela. Ela carrega o saco de papel, às vezes tem 20, 30, até 50 quilos, ela carrega aquilo nas costas. Às vezes ela carrega aquilo nas costas com a Vera, né? Então ela carrega a Vera, que é a filha mais nova dela, e o saco de papel. Né? O livro começa no dia 15 de julho, o diário começa no dia 15 de julho de 1955, que é inclusive aniversário da Vera, e vai até 1960, não passa todos os dias, tá? Então tem lapsos, por exemplo, de 1955 a 1958 tem um pulo muito grande, e tem muitos cortes, né? Inclusive o Audálio explica isso, né? Que foi quem optou pelo livro que a gente tem hoje, porque a gente conhece hoje, que ele cortou muitas coisas, porque ele fala que são coisas muito repetidas, e a fome, que é uma coisa que está assim, pertinente. A gente lê o livro e a gente tem toda essa questão da fome sempre presente. Tem dias que ela não tem o que comer, tem dias que ela não tem o que dar de comer para os filhos dela. É uma coisa angustiante, é uma coisa, sabe, que vai te dando uma angústia. E, enfim, isso são porque foram cortadas muitas partes, né? Então você imagina o diário na íntegra. Mas então a gente tem esse relato que vai acontecendo, né, do dia a dia da Carolina. E um pouco a gente tem um encontro então com aquela realidade histórica daquele período, a gente compreende muitas coisas que estão acontecendo. É muito bom para a gente ter um olhar ali daqueles anos 50, daqueles anos agitados, né? Do Juscelino, do Jânio, do Marechal Lott. Então a gente tem uma certa mergulho assim naquela historicidade que cerca a Carolina, né? Ela tem uma consciência política muito forte, uma consciência política e crítica muito veemente, né? Inclusive porque ela percebe o quanto os políticos utilizam as camadas marginalizadas e o pessoal da favela apenas como interesse para eleitoral, né? Então ela tem esse entendimento, ela percebe as coisas. Tem uma passagem que o rapaz pergunta para ela o que ela escreve, ela fala, eu escrevo a realidade. E aí ele fala, então você está escrevendo um livro comunista? Aí ela fala, não, eu só estou escrevendo a realidade. Então ela tem essa consciência de classe muito presente, ela tem essa consciência social muito forte, né? E aí eu coloquei aqui que são 5 bases fundamentais a respeito do livro da Carolina, para a gente não prolongar muito, que eu acho que são importantes a gente discutir, tá? Mas antes, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Pois então, voltamos. É porque tá escurecendo, senão o vídeo ia ficar muito escuro. Eu tava ligando o ring light. Mas então, 5 bases que eu considero assim fundamentais, pelo menos na minha leitura, que o livro trata e que eu acho importante da gente discutir. E enfim, eu selecionei algumas partes pra gente ler e falar a respeito disso, né? Que são a primeira base, assim, a primeira coisa que fica muito latente quando você lê é essa questão da desigualdade social. Então você tem todo um disparate social muito grande, uma diferença muito grande, né? Parece que são dois países diferentes, né? Então você tem duas realidades muito díspares mesmo, né? Que são aquelas pessoas que estão vivendo na cidade, então tem o que comer todos os dias, tem o que beber todos os dias, tem um teto sobre sua cabeça, tem uma cama confortável, tem um carro, tem uma televisão, um rádio, que seja, tem uma vida, né? E essas pessoas ali à margem da sociedade, né, às margens do rio Tietê, lutando para sobreviver. Então todos os dias é uma luta pela sobrevivência. Não é um dia, hoje eu vou simplesmente ficar em casa e tranquilo. Todos os dias há uma luta pela sobrevivência. Tem dias que ela acorda e ela não sabe o que vai dar de comer para os filhos. Tem dia que ela acorda e ela sabe que aquele dia eles vão passar fome, eles não vão comer naquele dia. Né? E isso é uma realidade presente no Brasil, não no Brasil apenas o Brasil de 1960, mas o Brasil atual, em que a fome, né, está voltando com tudo. Os últimos estudos, as últimas pesquisas apontam que cerca de 19 milhões de pessoas no Brasil passam fome, e outros quase que 100 milhões de pessoas sofrem de algum questão alimentar, né, de alguma falta alimentar, o que dá quase que 50% dos lares brasileiros que têm alguma deficiência alimentar. Então, assim, é uma realidade muito presente, é uma realidade muito
palpável, né, e que está ali presente, que lendo o livro a gente percebe isso. Eu marquei aqui 10 partes, eu não sei se eu vou conseguir ler todas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas aqui a gente percebe isso ao longo de toda a leitura, essa questão dessa desigualdade social, e também uma questão, né, da violência doméstica que está muito presente ali. Então a gente tem esse disparate social, essa falta de princípios básicos, né, da dignidade humana, e ao mesmo tempo a gente tem também uma violência muito grande. Então tem vários relatos de brigas conjugais, de brigas, sei lá, entre duas pessoas, entre dois caras que estão ali bebendo e um esfaqueia o outro. Então você percebe um cenário extremamente violento, extremamente imerso nessa questão de muito uma falta de sentido para a vida, assim, né? De uma sobrevivência quase que animal ali, e constantemente essa briga, constantemente essas violências domésticas, né? A gente tem violência doméstica de homem com mulheres, a gente tem de mulheres com homens, de homens com outros homens, de mulheres com crianças, né? Que batem em crianças e tal. Então a gente tem um livro que é um livro assim um pouco triste, um pouco pesado nesse sentido, mas de fundamental importância para a gente entender a condição de vida em que essas pessoas se encontram e como elas vivem, como elas dão sentido para a vida em que vivem, né? E aí a segunda parte, o segundo fundamento que eu falo, né, que eu coloquei aqui, é esse sentimento de revolta e indignação latente. Então você percebe ao longo do livro o tempo todo um sentimento de revolta, um sentimento que, assim, eu não vejo muitas pessoas falando a respeito disso. Nos vídeos que eu vi a respeito da Carolina, eu vi poucas pessoas, eu acho que eu vi uma ou outra pessoa falando a respeito disso, mas desse sentimento de revolta, esse sentimento de isso não está certo, essa vida que estamos vivendo não está certa, isso não é justo, né? Isso não acontece aqui por acaso, né? Eu não vejo de momento algum a Carolina falando uma questão muito de meritocracia, simplesmente, essas pessoas estão aqui porque elas merecem, porque elas são vagabundas, né? Apesar de algumas partes do livro ela falar, né, de que algumas vezes os homens não iam trabalhar, às vezes os homens bebiam demais, mas a gente percebe que tem muito presente um sentimento de revolta, um sentimento de indignação daquela condição de vida que ela se encontra, né? De por que eu estou vivendo essa vida, o que eu fiz para merecer isso, o que eu deixei de fazer. Poxa, eu trabalho alucinantemente, eu trabalho todos os dias, aquela lógica, né? Vai lá, trabalha que você consegue. A gente percebe que isso é uma grande mentira, e a Carolina desmascara isso, né? Então, e tem esse sentimento muito, muito paulatinamente, assim, ao longo do livro, às vezes em que ela fala dos políticos, às vezes em que ela fala da desigualdade social que a cerca, e ela alerta para os políticos, né? É muito interessante porque várias vezes ela fala, olha, se os políticos soubessem o que pode fazer o povo quando o povo passa fome, o povo quando tem necessidades, eles fariam mais por nós, eles se preocupariam mais conosco, né? Então, isso é uma coisa presente ao longo do livro, esse sentimento de revolta e indignação latente. A terceira parte, o terceiro ponto, né, que assim, durante toda a leitura você sente isso, você sente até o mal-estar com isso, mas que infelizmente também a realidade é a questão do racismo. Então o tempo todo tem passagens em que o racismo estrutural e o racismo individual mesmo, ele se manifesta, ele é presente, partes em que algumas pessoas chamam ela de negra fedida, de negra fedorenta, de preta mal lavada, de preta vagabunda, nega o emprego para ela, tem um circo, né, que nega emprego para ela porque ela é preta. Então essa questão do racismo é muito presente, é muito latente nas condições de vida daquelas pessoas ali. O outro ponto que assim, é um ponto que, claro, o livro todo, do início ao fim, fala sobre isso, que é a fome, mas acho que a gente não pode deixar essa questão da fome eclipsar assim, o sentido do livro e o valor do livro. Esse diário é um diário sobre a fome, esse livro é um diário sobre a necessidade humana, que não tem o que comer e tal. Claro que o livro, ao meu ver, esse diário é um diário da luta pela dignidade humana, a luta pela sobrevivência, mas assim, essa fome, ela também está muito atrelada a uma condição de vida, né? E uma questão até mesmo filosófica e existencial de dar sentido para aquela vida. Então, várias vezes ao longo do livro a gente tem menções da Carolina falando de suicídio, que ela pensa em se matar, que ela pensa em convidar os filhos para se matar com ela, que ela não está suportando mais, que ela não vê sentido naquela vida, que ela não sabe por que ainda ela está viva, por que ela não se matou ainda. Então, isso são coisas presentes ao longo de todo
o texto, né? Às vezes que ela se encontra com alguns moradores de rua que falam para ela a respeito disso, dessa sensação de suicídio que eles têm, porque eles não veem sentido naquilo ali, naquela vida que eles levam, né? Tem uma passagem muito marcante que ela encontra com um jovem morador de rua, que ele deve ter 22 ou 23 anos, e ele fala a respeito disso, dessa sensação constante que ele tem de se matar, né? Então isso é muito presente mesmo ao longo do livro, e esse é o ponto 5 que eu coloquei aqui, que é essa luta pela dignidade humana, em todos os sentidos, né? Então, como a Carolina deu sentido à sua vida, mesmo vivendo da forma como ela vivia. Então a gente tem essa reflexão sobre a vida, várias vezes ela reflete sobre a vida, ela sonha em ter, ela não sonha em ser rica, né? Ela sonha em ter uma vida digna, ter uma casa de alvenaria, ter um lugar para criar os filhos, que os filhos dela possam ir para a escola bem vestidos e limpos, que ela tenha que comer todos os dias. Então tem esse sonho que cerca toda a narrativa dela, um sonho, uma vontade de uma vida melhor, né? E como ela vai dando sentido para a vida dela. Então, sabe, o livro, apesar de ter esse lado mais sofrido, mais triste, mais angustiante e revoltante, ele também tem as suas passagens de humor, as suas passagens engraçadas, ela tem suas passagens de busca pela vida, de busca pelo sonho e dar sentido àquela vida que ela leva. A gente tem várias passagens de uma busca pela felicidade. Você percebe que a Carolina é uma pessoa que está em busca da felicidade o tempo todo, né? O que ela quer uma vida feliz, e se ela não tem uma vida feliz é porque as condições que a cercam lhe impossibilitam. Então tem várias passagens a respeito disso, dela buscando essa felicidade, e apesar de viver em meio a uma miséria destruidora, uma miséria, né, sufocante. A gente tem essa questão do namoro, do amor. Então a gente tem a Carolina falando várias vezes a respeito do amor, né, dos namorados que ela tem, pelo menos 2 passagens em que fala de 2 namorados, que é o seu Manuel e o Cigano. Então você percebe uma pessoa que resguarda a sua humanidade em todos os sentidos, né? E a forma como ela encontrou para resguardar a humanidade dela, apesar da condição precária em que ela vive, é através da escrita, através da leitura e da escrita. Perdão. Então você vê que a Carolina enxerga o livro, né, como um refúgio, como a escrita, né, como um refúgio, um refrigério, mas também como uma oportunidade de empoderamento de vida e uma oportunidade de sobreviver àquela vida precária, de dar sentido à vida. Então a escrita enquanto fórmula para dar sentido à vida, né? E isso é muito forte, e isso é essencial e característico para a gente entender uma escritora, e isso é o âmago da gente entender a Carolina como escritora, né? E aí, algumas passagens aqui que eu vou ler para vocês terem uma noção desses 5 bases, os 5 tópicos que eu falei aqui, né? Olha só, a questão daquele sentimento de indignação e revolta. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera fome, e é preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. E aí mais embaixo ela fala: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Então você percebe essa questão política que ela está falando aqui, né? E esse entendimento, né, de quem são aqueles que devem dirigir o país, né? Ou seja, aqueles que nunca souberam o que é fome, né? E aí a gente tem também, olha só, aqui essa parte é uma parte muito forte, que é o dia 13 de maio, que ela narra todo dia, né? E aí depois ela acaba. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome, né? Então a fome latente o tempo todo. Olha só como que a escrita dela tem uma questão poética também muito forte, né? Que ela fala assim, ó: o que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá e a sua voz agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro que é o catete. Cuidado, sabiá, para não perder esta gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas, e os favelados são os gatos, têm fome. Então você percebe esse sentimento de revolta, esse sentimento de indignação. A escrita dela, essas metáforas que ela faz, essa força poética, né, de fato de uma escritora com uma força
latente, né? E aqui embaixo também fala, olha, estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar, e a minha revolta é justa. Então você percebe esse sentimento de indignação, de revolta latente, né? Aqui outra parte que explica até o porquê do nome do livro, Quarto de Despejo, que fala, na página 37. Às 8h30 da noite eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora do uso, digno de estar num quarto de despejo. Né? Então essa relação, essa discrepância entre dois mundos que coexistem, né? Isso é muito, muito forte também. Eu marquei várias partes e eu acho que a gente tem que ler todas elas porque, enfim, o vídeo ficaria empobrecido se eu não o fizesse, né? Tem uma parte que ela fala que é a respeito da democracia, que ela tem ela tem um entendimento político muito forte. A gente está falando de 1958, o golpe é de 64, então olha o que ela fala. O filho dela pergunta alguma coisa para ela, ela fala, não, meu filho, a democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Olha, ela escreveu isso em 58, quase que prevendo o golpe, né? Os políticos sabem que eu sou poetisa e o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Então, olha esse entendimento, né, de uma luta social, né, que ela endossa, né? Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, que não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revolta-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Cara, isso assim, para os tempos em que estamos vivendo, sabe, como você abrir e falar, é isso, sabe, entender, cara, é isso, e entender o tempo que a gente está vivendo, a realidade que a gente está vivendo. E olha que agudez, né, que capacidade que a Carolina tem de perceber o tempo político que ela está vivendo e o tempo político que estaria por vir. É uma pessoa que tem uma consciência política muito forte, uma consciência crítica muito forte, né? Aqui tem uma passagem bem interessante que ela fala, quando eu faço 4 pratos, penso que eu sou alguém, seja para ela e para os 3 filhos dela. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não está ao alcance do favelado, fico sorrindo à toa, como se eu estivesse assistindo um espetáculo deslumbrante. Lavei as roupas e o barracão, agora eu vou ler e escrever. Vejo jovens jogando bola, e eles correm pelo campo demonstrando energia. Penso, se eles tomassem leite puro e comessem carne, o que essa juventude não poderia fazer, né? Se tivesse uma vida digna, uma vida de verdade, né? Aqui tem uma parte muito latente dessa questão do racismo que ela escrevia, né? Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Então, esse orgulho em ser preta, esse orgulho pela cor dela também é presente, apesar de todo o racismo que a cerca, né? De todo o racismo que está em volta. Então é isso, amigos. Eu acho que Carolina Maria de Jesus é uma leitura fundamental e essencial, não apenas para os dias de hoje, para os dias em que vivemos, mas para todos os tempos e dias futuros que virão. Eu acho que a Carolina Maria de Jesus, o livro dela, O Quarto de Despejo, não é apenas um livro essencial, um livro testemunhal essencial, mas é uma literatura, uma literatura da realidade, uma escrita forte e impossível da gente deixar de lado se a gente quer compreender o Brasil, se a gente quer compreender o presente, e não apenas isso, se a gente quer compreender o que é ser humano, né? O que é viver e viver sobre
determinadas condições de vida e ainda assim conseguir buscar a felicidade, encontrar o amor e viver em paz. Tá bom? Então é isso. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Tá bom? Um abração, obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau.